todos e todas, e eu queria dizer que a minha identidade, eu escrevi aqui, eu sou gay, sou negro, sou homem, sou baiano e sou brasileiro. A minha identidade é de gay, é de homem, é de negro, é de baiano e é de brasileiro. Né? Então, gostaria de agradecer o convite à Faculdade de São Tomás de Aquino, né, para que a gente pudesse estar aqui nessa noite agradável, né, que está ventilada, né, que a gente pudesse falar um pouco sobre esse assunto, né, da questão da identidade e do preconceito. Eu sou do Grupo Gay da Bahia, o GGB, uma entidade que comemora 30 anos de atuação aqui em Salvador. Está ouvindo aí de trás, vocês todos? Então, o GGB faz 30 anos agora em Salvador, foi fundado em 1980 e é uma felicidade muito grande porque 1980 são anos, tem serviço social aqui, né? Também? Não. Comunicação social. Então os anos 80 são anos importantíssimos, né, para todos nós, porque é o início é o final de um regime, que foi o regime militar que prendeu, e agora acho que no dia 29 vai acontecer no Teatro Vila Velha uma sessão, né, que é especialmente voltada para a questão da anistia política de Glauber Rocha, né? Então, acho que é no dia 29, quem tiver interesse nesse assunto, aí pode ver lá no Vila Velha, que é uma coisa importante. Então, os anos 80, ele é o final do regime militar, né? Então, é o início desse adorável mundo novo. É também o início das epidemias, dos vírus, né? Do HIV, da AIDS. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que, nesse momento, aconteceu aqui na Bahia a fundação de 3 instituições que eu considero importantes. O Olodum, né, que traz esse discurso racial de uma forma muito bacana, né, muito voltada à mistura, né, a mistura dos temas, das cores, das pessoas, e que cria esse ambiente, né, amistoso onde as pessoas possam viver. O PT, Partido dos Trabalhadores, né, que foi o primeiro partido a colocar na sua lei que homossexuais não seriam tratados como caso de polícia, porque era assim antes, era assim dessa maneira, e para isso que muitos, não sei, acho que muitos não, mas alguns de vocês lembram das delegacias de jogos e costumes, né? Quem lembra aqui, levanta a mão. Tá vendo? É um passado que já está ficando distante, né? As delegacias de jogos e costumes. E essas delegacias, elas prendiam prostitutas, né? Pretos, negros, desempregados, qualquer pessoa que estivesse na rua andando, e fosse abordado e não mostrasse a carteira de trabalho, certamente seria preso para uma coisa chamada averiguação. Hoje não se pode prender ninguém mais para averiguação. Então, novos tempos, né? E, enfim, então o GGB foi fundado em 1980, e quando a nossa entidade eu não militava, certamente nessa época, que eu sou bem novinho, então, quando o GGB foi fundado, era um período de muito medo ainda, né? Porque esse era um assunto... no período vermelho, como o companheiro está falando aqui. Era um momento que existia muito medo. Eu falei negro, eu falei medo ou negro? Negro? Foi negro, né? Não foi medo, não? Não. Eu quis falar medo. Então, pois bem, era um tempo de muito medo, porque havia muita repressão. E a gente, para se reunir, muitas vezes, os companheiros antigos, né, os antepassados, eles não divulgavam isso antes, porque tinha medo e receio de que de repente aparecesse ou um agente da investigação da polícia, ou então a própria polícia, porque isso ainda, mesmo que pese não constar na Constituição, no Código Civil, no Código Penal, sanções contra homossexuais, ainda havia esse fantasma das delegacias que prendiam homossexuais para averiguação. Então o GGB foi fundado nesse tempo e nesse período, e hoje a gente acredita que a nossa entidade é uma das principais do Brasil inteiro, porque ao longo de muitos anos nós remamos sozinhos nessa luta toda, o companheiro Motti, Luiz Motti, e hoje felizmente existe na Bahia
diversos grupos gays organizados em Camaçari, em Feira de Santana, em Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, né? Só o extremo sul que ainda é mais complicado, né? Mas a maior parte dos municípios organizados e de representatividade na Bahia já tem grupos gays organizados. Salvador, Simões Filho, Pojuca, e esse ano nós já temos aqui registrado mais ou menos umas 25 paradas, né, paradas de orgulho gay que irão acontecer nessa cidade toda. Então isso significa que aos poucos a sociedade tem mudado. Mas isso mesmo tem mudado porque os homossexuais, de alguma maneira, eles estão se apresentando. Né? Olha, nós estamos aqui querendo ser tratados com isonomia, com respeito, com igualdade. O que não fazia antes. Né? Mesmo a sociedade não dando essas garantias legais ainda, porque o indivíduo que é discriminado por ser gay, lésbica ou travesti, ele ainda não pode, por exemplo, procurar uma delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência com base dele ter sido discriminado por homofobia. Ele não pode fazer isso. Então, é uma outra situação. Como é que vai enquadrar? Eu passei na rua, ele me deu um murro, me chamou de viado. Né? Como é que eu posso enquadrar isso? Isso é homofobia. Mas, por exemplo, na lei, no Código Civil, no Código Penal, não consta, né, essa denominação para poder enquadrar o indivíduo. Então aí é uma grande discussão e por isso que hoje nós estamos numa luta no Congresso Nacional e no Senado Federal para que a homofobia seja compreendida como crime. Igual existe o crime de racismo, igual existe a Lei Maria da Penha que protege as mulheres, uma conquista das mulheres, né, na luta contra o machismo, né, e essa luta contra o machismo é uma luta que é nossa também, né, é uma luta nossa dos homossexuais, porque uma sociedade sem racismo, sem machismo e sem homofobia é um direito nosso, de todos nós. Então esse projeto tem tramitado lá em Brasília e a dificuldade é o porquê de aprovação, porque isso envolve o que não deveria ser, né, as pessoas deveriam entender que seria garantia de direitos e de liberdade do cidadão, do ser humano. Mas isso envolve muita discussão pública sobre ideologia, né, sobre identidade. E a grande discussão hoje que está na internet é que o pastor Silas Malafaia, que é da Assembleia de Deus, e, enfim, gente, eu particularmente acho que religião é uma coisa muito pessoal, né? Eu tenho a minha religião, e certamente cada um de vocês aqui deve ter uma crença religiosa, e isso é muito pessoal. Minha tia é evangélica, e ela me adora e me defende. E ela jamais seria arbitrária com o homossexual, porque, enfim, eu sou homossexual e existem outros homossexuais na família. Mas, assim, quando se trata dessa discussão política, nós devemos entender uma coisa, que o Estado é laico, o Estado não tem religião. Então, assim, não deveria ter, que é muito bonito, uma imagem artística, crucifixo com Cristo crucificado, não deveria ter Bíblia, não deveria ter nada, porque cada um tem o seu ponto de vista em relação a essa situação.